concreta, pé direito, então hoje a gente vai medir a altura dos pés direitos. Vimos os tipos de tijolos, né, alguma coisa das telhas. E até na cobertura lá, então é importante vocês saberem que tipo de telha, né, que precisa ter na construção rural, porque essa caída que a gente vê, ela depende do tipo da telha, né? Então se eu tenho um tipo de telha romana, francesa, né, que são as telhas cerâmicas, né, o que ela precisa? Ter uma maior caída, ela exige uma maior caída ou menor caída? Não sei, claro. A maioria das casas é o que? Que a gente vê nas áreas, essas são telhas cerâmicas, né? Então, o que ocorre? A maioria, se ela não tem muita caída, o que acontece? Ela volta e dá a goteira, né? Então elas exigem aí, elas trabalham aí com em torno aí, que a gente chama de 20% aí desse decaimento aí, né? De inclinação do telhado. Então lá na aula até passei lá para vocês dão uma olhada lá. Então a maioria da construção também a gente vê aqui que é a parte da tesoura, né? Então a gente, por exemplo, igual tinha na nossa garagem, a gente tinha 2 metros, 3 metros do pé direito, a gente tem que calcular o que a gente chama ali da tesoura, para ver qual que é essa caída. Então a gente pode observar que as telhas de fibrocimento, né, elas podem ter uma maior caída, né? A gente trabalha com 40%, porque ela tem aquela calha, né? A água vai conduzir mais facilmente. E aí, para a gente trabalhar essa parte de tesoura, né, a gente, é mais fácil trabalhar com 30%, por exemplo. Se eu falar para vocês um telhado de ter uma caída de 30%, 20%, vocês já conseguem imaginar? A gente está zero a caída do telhado, né, a gente, uma água, né? Então a gente tem duas águas aqui, por exemplo, a área de expansão são duas águas. Tá? E se eu falasse em ângulo, né, então se a gente imaginar uma tesoura, o ângulo, fica muito mais difícil da gente imaginar ângulo. Então, o ângulo que está ali é 20 graus, 30 graus. Então se eu falar para vocês que a gente trabalhar em porcentagem, né, desse decaimento, então fica mais fácil da gente trabalhar a caída do telhado. Outra coisa importante, então a maioria das construções também aí para os animais, né, também tem lá na aula, é o lanterninho. Já ouviu falar sobre o lanterninho, sobre a construção? Onde que ficaria o lanterninho ali, por exemplo? A gente tem uma construção, por exemplo, ali a gente não tem, mas a gente teria uma abertura, né? Como se fosse mais duas águas em cima da cominheira ali do aviário. Né? Que facilita a entrada de ar, né? Não deixa umidade aí para as aves, no caso, né? Então esse é um lanterninho, muito utilizado aí na construção aí para os animais. Só que a gente imaginar, né, o pé direito, né, da altura ali dos animais, a gente tem a tesoura, né, depois tem a cobertura, né, então a gente ali por dentro ali, a gente consegue imaginar que tem essa cobertura, e depois tem as vigas que vai passar. Então outra coisa importante nas coberturas, né, por isso que lá no começo da disciplina a gente viu os tipos de telhas. Então o que acontece com as telhas de cerâmica? Ela exige um maior ou menor madeiramento? Acho que maior, né? Porque o peso é maior. Nesse caso que o peso, ó a distância das telhas de fibrocimento, né? Eu só preciso das vigas, ó. Só vai passar as vigas, ó, uma, duas, três vigas, né, na primeira área. Então o madeiramento ele fica mais, né, em conta, né? Agora se eu tenho aquelas telhas, por exemplo, ali ó, daquelas construções lá, por exemplo, eu vou ter que ter aquelas ripas, as vigas, né? Então aquelas telhas, normalmente elas são mais em conta do que essas telhas de fibrocimento, as telhas embaixo. Mas o conjunto, no final da obra, ela fica mais cara. Porque hoje você tem aquela madeira, a quantidade de madeira que você utiliza para fazer a estrutura, ela é muito mais cara, né? Hoje ainda mais o custo aí da madeira, hoje é alto, né? Cuidado de comprar madeira do que essa. Então no preço unitário, né, se a gente for avaliar, a gente tem essas telhas de fibrocimento que tem um custo unitário maior, mas o madeiramento dela fica bem em conta, porque se a gente observar, só tem as vigas ali, né? E essas vigas que vão sobre esse tesouro. Então, por exemplo, quantas tesouros que a gente teria aqui nesse aviário? Contando aqui, ó, uma cominheira e tendo ali numa central ali, que a gente imagina aqui uma central. Então, três tesouros, entendeu? Tesouro é a parte que vai em cima ali do telhado. Certo? A gente pode medir a altura ali do pé direito, a distância,
Então, para a gente calcular qual seria o decaimento desse telhado, a gente precisa saber o comprimento, né, total. E a cada, se eu, por exemplo, se eu falar para vocês, o decaimento do telhado é 20%. Então, a cada 1 metro que eu tenho de comprimento da minha construção, eu vou levantar 20 centímetros o meu ponta-leite, seria meu ponta-leite é a parte mais alta ali da tesoura. Então a gente pode medir ali aqui no celular, fica mais fácil também, dá pra gente observar. Vamos lá? Vamos? Tem mais uns 10 minutinhos? Mas tô cronometrando aqui porque aqui não tá aparecendo. Vamos lá. Mais 12 minutos. Oi? 12 minutos. Esse que é pra catar manga. Quem que vai ajudar aqui pra gente medir o comprimento da construção? Aonde? Quem vai aqui? Vai eu aqui, ó. Vai no top lá do Onde? da trena. Já deu o estica aí. Tem que deixar esticadinha. Ele estica. Por baixo do seu tempo. Estica, mané. Puxa, filho. Aí, ó. Então, a gente tem duas águas aqui. Então, se a gente imaginar qual seria a metade, onde ficaria o ponta-leite da tesoura, se a gente imaginar, a gente tem que ter a metade certinho. Quanto que daria aqui? Daria aqui, ó, 6 metros e quanto? 6 e 10. A gente estaria aqui no 6 metros e 10. 3, 8. Aqui. Bem no centro aqui da construção. Então aqui ficaria a nossa tesoura, então ela teria 12 metros e 10, então 12 e 20, né? 12 e 20. Então a gente teria 6 metros e 20, 6 e 10 de cada água, né? Então quando a gente for calcular o decaimento desse telhado, né? A gente tem que calcular, por exemplo, essa telha aqui, ela é de 20%. Então a cada 1 metro que andou aqui, eu vou ter que subir 20 centímetros lá na minha altura, lá do meu telhado. Então essa é a parte aí do telhado, do decaimento. Então a gente mede o comprimento que vai ser, né? A largura, na verdade, né? Alguma dúvida aí, pessoal? Tá? Pode perguntar. Pergunta, Fabrício. Enrola a perna. Qual que é a dúvida? É mentira, professor. Ele tá com vergonha de perguntar e tá jogando. Hã? Quem que era a Maria Eduarda lá? Aí, ela participou uma vez lá na aula. Né? Pedreira Então nada. começou a falar. Hã? Vamos ver, aproveitar aqui, ó. Que tipo de telha que é essa daqui? Cerâmica? Vamos começar que a gente viu. Tem um negocinho, tá barro. Francesa, romana, tipo plan. É francês. Essa aí é francesa. Hã? Não é aquela outra redondinha? Assistiu A romana é aquela. Esse cara É a estudioso. quadradinha, né? Ignorante. E a redondinha é a portuguesa. Eu não sei. É a portuguesa. Acho que não tem Eu ainda assim, né? fui seca, você tava As construções mais antigas, então a maioria das telhas que tinham era esse tipo que era a francesa, né? Aí depois a romana é aquela quadrada, né?
Hoje já tem manutenção. E a portuguesa aí é a redondadinha. Tem também, o que mais que a gente viu? Os tipos de tijolos, né? A gente viu os tijolos que eram assentados em pé, né? Os tijolos deitados. Qual que tinha maior rendimento para sentar? Aí de pé, né? De pé, né? É demais, mas a parede fica meio fraca. Hoje a maioria das construções, né, é o tijolo em pé, né? Porque fica quase inviável aí a gente trabalhar com o tijolo deitado, né? Oi? Tijolo deitado não faz. Mais para a estrutura. Então, se a gente aqui tem essa estrutura, se a gente fosse imaginar aqui 80 centímetros, 50 centímetros abaixo, teria essa base da estrutura que a gente chama de fundação, e daí poderia ser de tijolo deitado. Né? O tijolo deitado é mais quando for sobradinho, assim, alguma coisa que vai em cima. É a fundação que a gente chama. Então, provavelmente aqui a gente tem um tijolo deitado que faz essa fundação, né? Pra gente imaginar. E também aí tem as tipos de telha que a gente chama de fibrocimento, né? São essas das outras construções. Né? Então temos essas que são cerâmicas, tem a portuguesa, a francesa, romana, tipo plan. E daí a gente tem as telhas de fibrocimento. Ô, professor, agora tem aquelas também que é de reciclável, né? Isso, hoje é muito utilizado aquelas lá, aquelas recicladas. Então é aquilo lá que eu tinha falado para vocês. A grande vantagem das telhas de fibrocimento, né, em relação, é o madeiramento. Então, olha lá, ó, a gente tem as vigas, tem as ripas ele ainda que vai ter que segurar. Então, e hoje o custo da madeira é muito alto, né? Então, a construção. E Na essa, casa aí o mais caro vai ser a madeira. no caso, fica mais cara a madeira. Porque se você for pegar o preço unitário, né, de 1 metro quadrado, então a gente faz essa comparação de preço somente da telha. Então, se eu fosse para cobrir 1 metro quadrado com aquele tipo de telha e com 1 metro quadrado essa fica mais barata. Mas o madeiramento, né, se a gente for considerar, aí ela fica um custo muito mais alto. Né? Então essa é a grande vantagem. Aí a gente tem aqueles tipos de telhas antigas, né, que é de fibrocimento, e bem lembrado ali pelo colega, que a gente tem as telhas hoje que são as recicláveis. Qual que é a vantagem dela? Por que que ela... Se a gente imaginar a cerâmica, o que acontece? A gente, conforto animal, por quê? Por causa que não passa muito calor. Isso, ela é térmica, né? A gente pegar o barro, não tem os filtros de barro? Como eu sei, então a cerâmica ela é um material térmico, então permite um conforto para os animais, né? Dependendo dos animais que a gente tem. Já aquela lá, a gente tem uma passagem de calor muito maior, ela consegue absorver calor e passar ali para os animais. Né? Então por isso que normalmente a gente tem forro nas construções, principalmente em granja, né? Não sei se já repararam, granja de frango, então a gente tem aquele forro para impedir que aquele calor passe para os animais. Daí vem hoje aquelas telhas, né, recicladas, qual que é a vantagem dela? Ela tem um material reciclado que é da caixinha de leite. Eu não ouvi falar dessas coisas. E ela é o mesmo sistema da fibrocimento, né? Mesma coisa, né? Tem essas ondas, ela é de 4 metros, 4 metros e 10. Mas como aquele material, ele também é térmico. Material fraco, né? Oi? É um material Então, mas fraco. daí ela vai com um tipo de liga, né? Além do fibrocimento, ele entra com aqueles materiais. Então essa é a grande vantagem aí desses tipos de reciclado. Apesar que ela tem um custo, né, maior, né, mas ainda compensa mais do que utilizar essas telhas de cerâmica. Então as telhas de cerâmica hoje em construção rural somente aí para casa, em pequenas garagens, alguma coisa. Né? Se a gente for pegar um barracão, alguma coisa, fica inviável. Né? Claro. Fica muito caro. Alguma dúvida, pessoal? Só perguntei. 5? Alguma dúvida? A gente grava outra aula. Vocês lembram lá quem que estava os dois aí que estavam aí? A gente fez a parte da cobertura. Agora só falta a cobertura, né? A nossa garagem lá. Qual que era a dificuldade lá? Eu não Alguma participei coisa? dessa aula, não. Oi? Eu não participei da aula. Você não estava na aula? Você estava na aula da que a gente fez do concreto. Foi a penúltima aula, né? Esse tava, né?
Alguma dúvida lá daquela aula? Não, professor, ele lembra aquela vez que eu tinha falado das dúvidas lá, mas naquela aula lá o senhor deu uma revisão dele, eu lembrei certinho. A gente já fez cálculo, não sei lá quem que tinha lá, a gente poderia fazer ainda a parte do contrapiso, né? Porque é uma das partes. Então qual que é as partes que a gente vai utilizar o concreto, né? Então aqui talvez a gente não consegue ver, né, na parede, depois que já passa a parte da massa, né? Mas, por exemplo, normalmente a cada 3 metros a gente vai ter que ter um pé direito. A viga. Uma viga depois ali. Então ali se era 12,20 metros, né? Então a gente teria os 3 pés direitos. Então ali no início a gente tem essa parte é de concreto, né? Depois o resto concreto com tijolo. E também tem uma viga aí, cada altura aí de 2, 3 metros também que passa assim. Né? Então lembra lá nos cálculos do tijolo, eu tinha dado exercício prático lá, tem que lembrar isso aí também, pessoal. A gente tem que descontar as janelas e as portas. Lá na nossa garagem era bem simples porque não tinha entrada de porta de garagem, de portas e janelas. Mas quando a gente for fazer o cálculo lá do perímetro, né, a gente tem que medir a janela, né, e para descontar ela em metros quadrados. Aí então eu já posso fazer, medir as janelas, né, a altura e a largura dela e tirar o metro quadrado dela. Então, por exemplo, se essa janela tem 3 por 1, quantos metros quadrados que ela tem? Obrigada. 1,5. 3 metros. 7,50. É 3. 3 vezes 1. Se ela fosse 3 por 2, 1,5 daí. 6 metros quadrados. É, mãe. 3 vezes 2. Ah, é, ó, eu tô fazendo ao contrário. A gente já tira a metragem quadrada que tem da janela. Para calcular lá no cálculo do número de tijolos. Tá bom, né? Se quiser concluir essa, daí a gente Aí beleza.